que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E a minha convidada de hoje é formada em administração, mas a vida levou ela para um rumo totalmente diferente. E hoje ela trabalha na área da beleza, realçando o olhar de milhares de mulheres. Seja muito bem-vinda, Daniela Tamara. Obrigada, Fabi. É uma honra ter recebido o seu convite e estar aqui agora e ter essa oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a minha trajetória, a minha carreira até aqui e tudo ainda que eu quero trazer para as pessoas. Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite já faz tempo, hein? Que nós estávamos conversando e que bom que hoje deu certo. Dani, se você já viu, você já viu sim as entrevistas, né? O pessoal que já está acostumado, Sim. que eu sempre gosto de começar falando sobre a infância, porque é na infância onde coisas acontecem, essas coisas nos trazem para onde a gente chegou hoje. Às vezes a gente não percebe, mas tem muita coisa lá na infância que vai direcionar a gente para o trabalho que a gente tem, para a profissão da gente. Então começa contando para a gente um pouco quem foi a Daniela na infância. Tinha irmãos, não tinha, filha única? Conta um Sim. pouquinho. Na minha família a gente é um total de 6 pessoas, né? Incluindo Onde. pai e mãe. Isso, incluindo pai e mãe. Então, meu pai, minha mãe e nós somos em 4 filhos, né? Eu sou a do meio. Então, eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho, uma irmã, sou eu e depois tenho um mais novo. Então, assim, a minha infância foi uma infância tranquila, graças a Deus, feliz, mas não foi nada, digamos assim, era uma família de classe média, né? Classe média baixa. Então, normal. A gente não tinha muito, como se diz, muita coisa, né? Mas com o pouco que a gente tinha ali, a gente vivia bem. E eu achei interessante você ter falado um ponto que às vezes são coisas que passam na nossa infância e que às vezes não faz sentido e depois ao decorrer da nossa trajetória começa a fazer sentido. Eu lembro que o meu pai, ele trabalha com som, ele coloca som em carro. Então, na época, ele fazia aquelas caixas de alto-falante e ele recortava, né, com aquela tico-tico e ficava o formato de um quadro redondinho. Sei. E eu, quando eu era criança, eu pintava esses quadros e Aquele saía para pedaço que vender. sobrava Isso, aquele pedaço ali de de madeira, madeira. né? De madeira eu pegava ali, pintava, fazia. Nunca soube pintar, né? Mas eu pintava e eu saía vendendo Tinha para as quantos pessoas. anos? Ah, eu devia ter uns 6 Nossa, já anos. tinha uma veia 6, 7 empreendedora, anos. gente. Então, isso era coisa assim que eu achava que era uma brincadeira e que agora, né, depois, ao decorrer da minha carreira, da minha trajetória, que a gente vem resgatando essas coisas na infância, que eu parei para pensar que poderia ter tudo a ver. Então, eu achei muito bacana, né, essa questão de ter trago, de eu já ter essa alma de negócios, de vendas, de Desde novinha. comunicação desde novinha. E seus irmãos são todos assim? Todo mundo tem essa veia empreendedor ou não? É você? Não, não, eu falo que eu tô indo totalmente ao contrário da minha família, porque eu cresci falando, você ouvindo, né? Você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade para você ser alguém na vida e você precisa arrumar um emprego para ter estabilidade, né? Então a minha vida inteira eu cresci ouvindo isso. A minha irmã, ela é funcionária pública. O meu irmão, ele é CLT, trabalha registrado. Meu irmão mais novo também. A minha mãe, a vida inteira foi assim, ela sempre teve a facilidade de começar negócios, coisas novas, mas ela nunca teve constância. Começava e parava. Isso, ela começava, ela tinha aquele entusiasmo, só que aí ela parava, ela não dava continuidade. O meu pai sempre teve, né, o negócio dele, trabalhou igual essa oficina de som, só que é um autônomo, então assim, ficou ali pequenininho, trabalha com isso até hoje um pouco ali, mas nunca também teve essa ambição de crescer. E eu até cheguei a fazer faculdade, né? Mas Numa área totalmente uma hora diferente. totalmente Eu achei diferente, depois eu vi. interessante você comentar que seu pai e sua mãe eram empreendedores, né? Seu pai faz isso até hoje. Sim, Porém, eles ensinavam que você deveria ser CLT, sim, deveria prestar um concurso público. sim, Então, talvez porque para eles era muito sofrido, né? A sua mãe, com certeza, por tentar e desistia porque sempre não dava certo. sim, Ninguém sim. para um negócio quando tá dando certo. E o seu pai, para ele, deve ter sido algo que foi muito desgastante.
E para não ver você sofrer, né? E você e seus irmãos, ele ficava ensinando, não, vai trabalhar, vai prestar um concurso, Sim, vai ser CLT, que é o que dá certo. eu Então, acredito que seja isso mesmo. E igual o meu pai, né? Ele, por mais que ele seja empreendedor, ele sempre foi, como se diz, nunca foi profissionalizado mesmo, né? A profissão dele, ele ali em si. Então, ele nunca viu parte administrativa. Era aquele autônomo que trabalhava quando tinha, então nunca profissionalizou realmente. E a nunca minha fez se mãe, tornar uma empresa mesmo, onde ele pudesse isso. contratar pessoas. Exatamente. Então ele sempre tinha muito medo nessa questão da área. Então acho que por isso que eu cresci e foi colocado durante muito tempo essa crença limitante em mim, né? Que a gente precisava ter uma faculdade, ter um emprego fixo para buscar a estabilidade. Mas a gente sabe que estabilidade não existe, né? Em qualquer Não, área. você pode ser CLT e ser mandado embora. E aí você Exatamente. fica ali perdido sem saber o que fazer. Exato. Então eu fui assim por um rumo totalmente diferente da minha família. E hoje lá eu Você sou a empreendedora. é diferente. Não, acho legal, gente, porque a gente percebe que a Dani, ela quebrou um padrão familiar. Sim. Né? Porque tinha, não falo só sobre essa questão de empreender. Empreender, o pai e a mãe dela já fazia isso. Porém, o que é interessante me chama a atenção, Dani, é que sua mãe tentava, tentava, não ia. Seu pai tentava, tentava, não ia. Sim. E aí veio você juntando toda essa força que você Sim. tinha para poder realizar algo que para eles parecia, digo impossível, mas não que seu pai não tenha conseguido. Ele tem a empresa dele Sim, até sim. hoje. Mas diferente do seu pai, você tem uma empresa onde você tem várias funcionárias. Sim, sim. Então você conseguiu acreditar na força do seu negócio. Você consegue olhar para ele e ver como empresa. Sim. E eu entendo o seu pai também, porque às vezes estava ligado a uma crença de eu não sou capaz, eu não posso ter isso. Sim. Às vezes, gente, a gente vive. A nossa família vive um processo de escassez. Não sei se é o caso da Dani, da família da Dani, mas é muito comum. A família vive um processo de escassez e aí alguém vem tentando quebrar esse padrão e essa pessoa tem dificuldade porque, no fundo, ela se sente culpada por estar sendo diferente. Ela se sente culpada por ter dinheiro, por crescer na vida. Então a pessoa se auto-sabota para não Sim. conseguir. E é por isso que eu disse que a Dani quebrou um padrão. E já já vocês vão entender melhor essa história. Sim. Mas aí vamos lá. Então, você só teve coragem mesmo de empreender após ter uma faculdade, porque senão seria como se você não tivesse sucesso na vida. Basicamente isso. Sim. Eu não fui aquela pessoa que logo saiu do ensino médio e já foi para uma faculdade, porque até então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha na minha cabeça que, besteira, faculdade, tem muita gente que tem um curso aí formada, né, um ensino superior, e não exerce a função. Então aí eu terminei o ensino médio, nunca fui uma pessoa estudiosa, nunca. Até a estudiosa da minha casa é a minha irmã. Até hoje você não é estudiosa. Não, Olha. não sou estudiosa. Minha irmã é a mais. E aí eu saí do ensino médio, não fiz a questão da faculdade, fiquei, se eu não me engano, acho que uns 3 anos sem estudar, que eu considero isso um super desperdício, gente, que eu acho que eu deveria ter feito pelo menos um curso de inglês na época. E só que aí eu comecei a trabalhar numa outra empresa, né? O meu primeiro emprego registrado, eu tinha 16 anos, né? Voltando um pouco. E foi no comércio. Então, trabalhei ali durante 3 anos. Depois eu quis ir para a área administrativa, trabalhar em escritório. Não me identifiquei muito ali com a área de vendas. E aí eu fui para trabalhar no escritório de uma ótica em Franca. E foi aí que começou a me despertar a questão da faculdade que eu precisava. Ter um ensino superior, né? E aí foi onde eu fui, cursei a faculdade. Mas mesmo assim eu ainda não tinha me encontrado profissionalmente. Depois eu terminei a faculdade. Então você estudou e falou, não, não é isso que eu quero ainda. Sim, ainda Mas foi até o final. fui até o final. Pensei em desistir, mas fui até o final. Terminei o ensino superior. Porém, ainda parecia que faltava alguma coisa, né? Terminei, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Parece que ainda faltava uma profissão, alguma coisa que me chamasse a atenção. E nesse meio do caminho, eu acabei indo trabalhar numa multinacional de telemarketing, que eu falei, não, eu vou entrar numa multinacional, que mesmo que eu comece por baixo ali, pelo menos eu tenho a chance de crescer. E aí foi o que eu fiz.
Só que chegou lá também não era nada daquilo que eu pensava, que eu imaginava. Já que ela veio, empreendedor, tava ali, ó, cutucando. Cutucando, mas eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, né? E você cresceu recebendo esse medo de empreender, Sim, né? sim, nossa, era muitas crenças que depois eu acabei que eu fui me libertando. E eu falo que, chegando um pouco, né, um pouco mais pra frente, um dos grandes responsáveis que fez eu quebrar muitas crenças limitantes nesse sentido de empreender, de arriscar, foi o meu marido, o meu esposo. Que Foi. legal. Nossa, a Ele, gente percebe, assim, não é a primeira história. Quem assistiu o episódio anterior vai saber que o marido também era essa pessoa que auxiliava, que ajudava. E mais uma vez a gente está vendo o marido nessa função sim, de sim. incentivar. E são mulheres, assim, abençoadas, né? Porque, como eu disse, para outra moça também que a gente entrevistou, para a Luzia, é um presente quem tem alguém para inspirar, motivar, para fazer correr atrás e acreditar, porque nem todo mundo tem isso. Exato. Quem não tem, que você seja, né, a sua própria Sua força, própria inspiração. a sua motivação, sua inspiração. Não fique esperando alguém fazer por você. Vai você, acredita em você e vai. Mas quem tem, que bom Isso que é muito tem. bom. E aí junta também essa coisa de ter que acreditar também. Não adianta só ele acreditar em você, né? Sim, isso é verdade. Mas foi muito bom que você falou agora, porque às vezes muitas pessoas pegam isso como exemplo para ficar estagnada. Ai, mas ela teve alguém que incentivou ela. Eu não tenho ninguém que me incentivou. Mas no meu caso foi o César, que hoje é meu marido, né? Na época a gente namorava. Só que fora ele, eu não tive apoio de mais ninguém. Tipo, Foi só ele. Só ele que acreditou e apoiou e me colocou pra frente. Mas assim, apoio de família, não, nenhum. Hoje não é mais essa realidade, graças a Deus. Porque eles viram que, graças a Deus, tá Deu dando certo. certo, né? Deu Mas certo. assim, eu até falo, a gente tem que olhar, às vezes, com carinho pra família também, entender, né? Sim. É por medo, Por às medo. vezes. Às vezes seu pai e sua mãe passou por tantas coisas, tantas dificuldades, que eles vão olhar e falar, nossa, eu não quero que ela sinta a dor que eu senti, que ela tenha essa dificuldade que eu tive. Essa E aí, frustração, é muito né? mais fácil para um pai e a mãe falar, não vai, não faz, não dá certo, não é bom pra você, fica. Sim. Do que falar, não, vai lá, é legal, né? Então, assim, é medo de pai e mãe, é proteção. Então, nunca é por mal. Mas, e eu digo uma coisa também, Dani, que às vezes a gente fica tão assim, esperando, ainda falando sobre esse apoio, esperando o apoio de alguém, só que as pessoas estão preocupadas e ocupadas demais com a própria vida delas. Sim. Igual você que está aí querendo ter o apoio de alguém, a sua mãe, a sua irmã, a sua amiga também está precisando do apoio de alguém e ela sente a mesma dor que você. É por isso que a gente tem que tirar de dentro, a gente tem que tirar da gente essa força. Exatamente. De não esperar, de arriscar, vai com tudo e vai com o que tem. Não espera estar pronto, porque nunca fica pronta, né, Dani? Não, a gente nunca tá pronta e sempre é um novo desafio. O medo, ele acompanha a gente sempre, então eu falo tudo que é novo, ele gera um desconforto e ele Assusta. gera uma insegurança. Então eu falo, por exemplo, eu costumo falar muito isso nos cursos, nas mentorias que eu dou. Por exemplo, quando você vai tirar a carta, você fica com aquele medo, aquela insegurança, né? Gente, É o novo. é o novo, né? É um desconhecido. Beleza, você passa, quando você faz 18 anos, você passa por esse processo da carta. Mas aí depois você vai precisar comprar seu carro, sua moto, você vai dirigir. Mesma coisa. Então, a cada etapa e fase da nossa vida, né, a gente tem um medo diferente que a gente precisa superar. Eu tenho uma frase comigo que é aquela assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. Ah, eu também sou dessa. Vai com medo mesmo, mas vai. Porque senão você não vai saber se vai dar certo, né? E a gente precisa arriscar. E hoje eu sei disso, que a gente precisa, né, perder esse medo e tentar arriscar, porque senão a gente não sabe como que vai ser. E quando eu tenho a oportunidade de incentivar outras pessoas, eu faço isso, porque eu sei o quanto foi importante pra mim. Que bom, né? Sim. Fico feliz de ouvir isso, porque não adianta a gente pegar só pra gente também, né? Isso. Se a gente tem a oportunidade, a chance de fazer o outro crescer, a gente tem que fazer isso. Seja compartilhando conhecimento, seja através de um apoio, que a gente sabe o quanto faz a diferença na vida da gente, né? Sim. Isso é muito bacana. Mas aí você comentou do César, e aí você já pulou muita coisa. Você já veio falando, porque tem um César que me apoia, acredita em mim, tá? Mas, gente, e aí? Quando surgiu o César na sua vida? Como foi isso? Conta essa história pra gente. Tá, história antiga, hein? Eu e o César, a gente se conheceu na época da escola. Nossa, é antiga mesmo. Eu achei que a amizade era antiga. Não, antiga. Eu e ele, a gente se conheceu na época da escola, então eu devia ter ali uns 14, 15 anos.
E em amigos em comum, e aí a gente se conheceu naquela época, tal, ficou ali naquela época de adolescente. Você tinha quantos anos? Mais ou Eu menos, lembra? tinha acho que 15 anos. Nossa, bem novinha. 15 anos, é. E aí a gente ficou ali, mas nossos caminhos foram diferentes. Eu comecei a namorar com outra pessoa e ele também. Eu namorei por 7 anos outra pessoa. Uma vida, gente. Isso, e ele namorou por 6 anos. E nunca Nossa. mais, a gente não teve mais contato. Não, eu brinco que eu falo que eu não lembrava nem que ele existia mais. E aí eu terminei com o meu ex-namorado e numa festa ele me viu. Ele também tinha terminado recente. Ele me viu, eu não vi ele. E ele entrou em contato comigo pela rede social. Tipo, ele Olha entrou, que né? Ele falou, legal. quando você Era vê. Orkut na época? Não, já era Instagram. Já era Não, Instagram. gente, não é tão antiga assim, não, gente. Não, Eu sou porque, da época do porque aí foi, Orkut. tipo, 7 anos de relacionamento com outra pessoa, né? E aí Ah, é, que depois de passou, 7 né? anos, então Sim. assim, que eu e ele, a gente voltou a se relacionar foi em 2016. 2016. Então, aí ele me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar. Aí eu nisso eu achei super engraçado. Falei, gente, né? O menino tá vivo ainda, Então, lá no... né? E aí começamos a conversar, começamos a sair, começamos a ficar e de repente namorando, de repente eu tava morando junto. Então o negócio foi assim, Nossa, ó. foi tudo assim, ó. Foi tudo assim. Dentro de 1 ano e meio, eu e ele já tava morando junto. Ah, mas quando a gente vê que acertou a pessoa, não adianta, gente. Sim. Eu só encontrei a pessoa da minha vida. Vai ficar enrolando pra quê? Já vai. Foi o que aconteceu, porque eu já tinha namorado 7 anos, ele 6. Então a Já gente tinha já uma sabia experiência, ali né? o que a gente queria e o que a gente não queria. Tanto que quando a gente começou a namorar, eu falei, ó, é o seguinte, é assim, assim, assado. Aí, não, também. Foi. Mas eu brinco que a gente não tem nem data que a gente comemora. Porque Não, foi uma coisa tipo assim, ai, não sabia que ia dar certo. foi ficando e namorando e de É desde o repente. primeiro beijo, né? Então, A única data que a gente grava, que é da primeira vez que a gente voltou a ficar. Porque o resto não temos data. E aí foi assim, voltando um pouco, né? Começamos a morar juntos. E aí foi quando que apareceu a questão da área da beleza na minha vida. Entendeu? E foi quando ele justo em relação a isso que ele começou a te apoiar. Exatamente. Então conta pra gente como é que foi isso. Quando a gente foi morar junto, até então a gente começou a namorar, eu ainda fazia faculdade, estava na empresa de telemarketing. E aí a gente decidiu ir morar juntos. Fomos. E aí eu falo que aí é quando as coisas apertam, né? Que aí a gente não tem mais pai e mãe, querendo ou não, casa, né? E a gente descobre que quer água, que quer luz, que quer IPTU, que quer aluguel. Porque até então a Começa gente não... literalmente a vida. Né? Exato. E aí as contas apertou. Eu e o César, o que a gente ganhava, na época lá eu ganhava R$ 900 salário e ele ganhava 1.200. E a gente entrava já um mês devendo praticamente de contas fixas 2.200. Então, Devendo, tipo, saldo devendo, devedor. saldo devedor, porque era contas fixas, água, luz, internet, apartamento. E eu falei, gente, a conta não fechava, né? Não fechava. A gente sobrevivia basicamente ali com os meus vale alimentação e refeição que eu tinha. E aí eu virei para ele um dia, a gente sempre sentava e fazia as contas no caderno, né? Virei para ele e falei assim, olha, as nossas contas fixas não vão acabar tão cedo. Eu falei, porque quando a gente foi morar junto, que a gente até então não tinha casado, a gente teve que comprar tudo. Então, comprou tudo no cartão. Tá, então eram contas também de contas coisas básicas. que vocês tinham comprado, os Exato. móveis, mobília para Isso, casa. mobília para casa, que foi o básico, mas tinha cama, máquina de lavar, geladeira. Né? Isso, e aí a gente dividiu no cartão em 12 vezes. Eu falei assim, então, pelo menos pro próximo ano, as contas não vão terminar. Nossa, então seriam 12 meses de assim, um gargalho. Exatamente. Assim, sufocada. Então foi aí que a gente sentou e falou assim, a gente pensou conversando, a gente vai ter que procurar uma renda extra. Decidimos ali. Aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer de renda extra que não demanda tanto investimento, porque a gente não tinha. Já não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar, mas que vai me trazer ali um pouquinho, né, de dinheiro ao longo do mês. Foi aonde a gente...
a princípio eu decidi fazer um curso de sobrancelha. Tá, ô Dani, vamos fazer o seguinte então. Eu sei que agora você vai começar a entrar na história, que é a história da carreira dela, gente. É aonde ela está agora. Então eu vou fazer um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí pra você ficar sabendo tudinho da história dela. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e vamos dar continuidade na história da Dani. Vamos lá, Dani, conta pra gente. Aí você começou a estudar, precisava de uma renda extra, falou, vou estudar para conseguir essa renda. Vai, conta pra gente. Isso. E aí a gente, precisando dessa renda extra, eu decidi fazer um curso de design de sobrancelha, que a princípio era um curso, precisava sim estudar, mas era um curso que demandava pouco investimento inicial. Então você conseguiria trabalhar sem ter que fazer um investimento gigantesco, né? Comprar várias coisas. Exatamente, porque já não estava sobrando, né? Isso. Vamos falar. E foi em que época? Você tinha quantos anos? Em que ano que foi isso? Isso foi em 2017, 2016, 2017. Fazia pouquinho tempo que você estava junto, então, com seu Foi, marido. não, pera, deixa eu pensar. A gente começou a namorar em 2016. 16. 2018 e 19. Gente, eu sou péssima com datas, vocês dá um desconto. Foi mais ou menos em 2019. Então a gente passou ali a trajetória de namoro, fomos morar junto. Então foi logo no início que a gente começou a morar junto que, como se diz, os perrengues começou a aparecer, né? E aí fiz esse curso inicial de design de sobrancelha. Pensei, vou trabalhando aos finais de semana, né? Então... Você tinha que trabalhar de dia, né? Sim. E aí estudar. Porque Estudar. não deu pra... vou fazer o curso e pronto. Não, continua estudando, né? Sim. Então você tinha que trabalhar no seu CLT, estudar e aos finais de semana conseguir arrumar uma clientela. Do zero. Do zero. Ou você não foi trabalhar para alguém? Não. A princípio eu estava conciliando mesmo, então eu estava atendendo em casa, no meu apartamento. Então a gente tinha um quarto lá, o apartamento era de 2, né? 2 quartos. E aí eu montei tudo bem improvisado nesse quarto nosso, né? E aí comecei a atender fora do meu horário de trabalho. E detalhe, eu trabalhava num horário péssimo para conseguir conciliar. O horário que eu atendia era das 3 horas da tarde às 9 horas da noite. Nossa, à noite? Isso, então assim, aquela clientela que eu poderia pegar à tarde, que, como se diz, é onde tem mais procura, eu não conseguia. Então eu tinha que pegar de manhã, aos finais de semana, de domingo, né? Então era mais esses horários. Ah, tá. Esse horário das 3 às 9 era no telemarketing? Era no telemarketing. Ah, tá. Pensei que fosse com design. Tá, não, era no telemarketing. Então sobrava um pouquinho de tempo. Pouquíssimo de manhã. tempo. Porque Ou era você de tinha manhã. Que tirar um tempo ainda para almoçar, Sim. se arrumar para ir trabalhar ainda. Nossa. Foi... nessa época eu desenvolvi crise de ansiedade. Então desenvolvi crise de ansiedade, engordei muito. Por conta dessa transição ou não? Porque tinha muita coisa sendo acumulada para você fazer. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi a sobrecarga. Então eu tinha muita a questão, né, de lidar com as coisas de casa, de lidar com a CLT e ainda fazer dar certo a questão da minha renda extra, né, do meu trabalho. E tinha que dar, né? Porque não tinha um plano B. Ela tinha que fazer dar certo e pronto, porque senão
né? Seria mais um gasto que não estava planejado, né? E aí... Que até para aprender, por mais que não foi um investimento altíssimo, mas foi um investimento. Sim. Você precisou pegar um certo dinheiro que você já não tinha Sim. para investir nesse sonho, né? De ter essa renda extra. Exatamente. E aí, passado pouco tempo que eu tava no designer de sobrancelha, eu comecei a ouvir falar muito dos cílios, extensão de cílios, que hoje é o nosso carro-chefe, né? Lá no espaço. E falei, nossa, vou ver, né? Vou ir atrás para ver como que funciona. E você já tinha muitas clientes nessa época? Não. Não? Não, foi tudo muito rápido. Eu fiz o curso de designer de sobrancelha em novembro, se eu não me engano. Acho que foi em novembro. E aí eu decidi fazer o curso de cílios em março. Então, nessa época, você já estava gostando dessa área, porque era uma área que você não tinha intenção de trabalhar. Não, nunca Na verdade, pensei. você começou porque falou assim, ó, o que eu posso fazer hoje para ganhar um dinheiro a mais? É isso. Isso, eu falo que eu sou empreendedora por necessidade, Foi né? a necessidade, E não isso, por legal, oportunidade. Foi a necessidade que me fez virar empreendedora e ter a constância. Né? Porque eu falo bacana. que eu não tinha a opção de desistir. Não existia essa opção. Tinha que fazer dar certo e pronto. Tinha que dar certo. Então, não tinha clientela. É uma coisa que eu falo muito hoje para as minhas alunas. Não pense que às vezes você vai fazer o curso hoje e você já vai ter a agenda lotada de cliente, porque não é assim. Até é legal você falar isso, porque assim, ó, as amigas e o pessoal da família geralmente são as últimas que vão, não é? É. Foi assim com você também, ou não? Foi assim e é assim. Porque todo mundo que começa a empreender fala assim, eu tenho um monte de amigas, então eu vou postar, eu vou ligar pra elas, vou falar que eu tô fazendo isso. E aí é a hora que some todo mundo. Você vê a amiga postando que foi em tal lugar, que é aquilo que você faz. É super comum, né? Acontece. Eu falo que se você for montar um negócio pensando que você vai conseguir atender a sua família, os seus amigos, você já tá falido logo de cara, porque Sem não contar é que assim. família tem aquela coisa de falar assim, mas eu sou parente. Né? Tem que ser de graça, tem que ser com desconto. Enfim, São não é toda poucos que família, vai, né, gente? Mas acontece. São poucos que vai, os que vai ainda pede desconto, é complicado. Então, é verdade, isso não dá para você contar. E, então, tinha pouquíssimas clientes, e aí a gente decidiu ver a questão do curso de extensão de cílios. E aí foi mais uma coisa, que na época o investimento para o curso de extensão de cílios não era baixo. Tava começando, né? Tava começando, tava tipo no auge, e então já era um investimento um pouco mais alto. Mas eu falei, uma oportunidade, vamos. Pra agregar naquilo que você faz. Isso, para agregar. E aí o César novamente me apoiou, falou, não, vamos, a gente divide no cartão 12 vezes. E assim foi. Dani, mas e aí a sua família? Quando você começou com esse novo trabalho, como é que foi pra eles? Porque você cresceu com seu pai e sua mãe falando, ó, vai trabalhar CLT. Aí, de repente, veio a Daniela trabalhando com uma coisa que era nova também, né? Sim. Então, assim, uma coisa nova que às vezes eles olhavam e falavam assim, gente, mas nada a ver. Daqui a pouco tá aí iludida, porque tem familiar que pensa assim. Sim. Daqui a pouco tá iludida achando que vai ganhar dinheiro e vai perder o emprego. Que na cabeça deles era o ideal e o essencial. Como é que foi pra sua família? Teve isso ou não? Só foi assim, não, vai lá, vai dar certo. Não teve, vai lá e vai dar certo, não. Não teve. Então, assim, foi bem complicado. Quando eu decidi fazer o curso de sobrancelha, até que eles apoiaram e tal, porque até então eu estava conciliando, né? O emprego registrado com a minha renda extra, né? Com a questão da área da beleza. E não tive apoio, porque até eu acho que eles acharam que ia ser uma coisa de momento, que não... passagem, só até melhorar a vida, daqui a pouco para e... Realmente uma renda extra. Acho que eles nunca imaginou que eu fosse levar adiante. E não, porque na cabeça deles eu tinha que estudar, eu tinha que prestar um concurso público, igual a minha irmã, né, para passar no concurso público, ter de volta essa estabilidade que eles tanto falavam. Então não foi fácil. Então, durante o período que eu estava conciliando, até estava um pouco mais tranquilo. Quando eu começou a passar pela minha cabeça a largar a CLT para, enfim, ficar só na área da beleza, foi uma tempestade. Sério? Mas essa tempestade foi na família ou interna? Na família e interna. Nossa. Mas assim, porque eu falo interna porque a gente fica com medo, né? Dá muito medo, aquele caso que a gente estava falando, né? É o novo, uma insegurança, e na família também. Porque eles falavam muito assim, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso?
Se eu fosse você, eu Que tava era um duvidoso que, na conciliando. verdade, já estava dando certo. Exatamente. Eu acho engraçado a pessoa falar se trocar o certo pelo duvidoso. Gente, quando você tem um trabalho CLT, a qualquer momento você pode ser mandado embora e a pessoa não vai te perguntar assim, fulano, como é que tá o seu mês, suas contas? Porque eu tô pensando em te mandar embora no final do mês ou no mês que vem. Vai se organizando. Agora, quando você trabalha por conta, você sabe o que é que você tem que pagar no final do mês. Então, você vai correr atrás para fazer acontecer. Você faz o seu salário todo dia e tudo vai depender da sua força de vontade para realizar isso. Então, assim, quando fala de certo pelo duvidoso, eu, Fabiola, considero muito mais um CLT certo duvidoso Duvidoso. do que tentar um negócio próprio. Porque tudo que a gente vai fazer, Dani, qualquer coisa, gente, tudo dá certo. Se você coloca seu coração, se você acredita, se você dá o seu melhor, vai dar certo. É claro que eu não posso falar que vai ser fácil, vai ser do dia para a noite. Não. Os primeiros passos são doloridos, mas depois você vai começar a colher esses frutos. E foi assim com você, né? Sim. Ficou com medo Sim. de não dar certo, né? O certo, trocar o certo pelo duvidoso. As críticas da família, né? Muitas. Então, o pessoal me chamou de louca, falou que eu tava ficando maluca, onde já se viu eu largar meu emprego registrado para ir trabalhar por conta. Então, Que talvez nem era um salário tão bom não, assim, né? Porque... não era. Não era, mas é aquela falsa Ilusão de segurança. ilusão, exatamente, de ser registrado e ter uma segurança. Hoje em dia, eu penso exatamente como você falou. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar para mim, porque eu sei do meu potencial, eu sei da minha força de vontade, da minha constância. Então, assim, eu sei que eu vou correr atrás, que eu vou fazer dar certo, do que, às vezes, ficar com medo, né? Mas claro que isso também não é uma regra, né? Porque, Claro. então, assim, tem gente que não nasceu para empreender, que não gosta, que prefere, né? E eu acho que é mais por esse medo, essa insegurança. Sim. Porque às vezes é muito mais fácil a gente falar, não vou porque não dá certo, é difícil, do que... É verdade. Porque dói também, empreender dói, não dói? Dói. Nossa, muito. Não é fácil, gente. É gostoso, mas dói. Eu falo que é propósito de vida, porque senão também a gente desiste, né? E não é todo mundo que quer abraçar isso, né? Não. É mais fácil, às vezes, ficar ali na comodidade, na tranquilidade da vida, do que ir lá e ter que enfrentar tudo isso. Né? E eu falo que principalmente hoje em dia parece, né, que tá mais assim, porque lá no espaço eu tenho outras profissionais que trabalham, né, que a gente dá a oportunidade, só que eu dependo também da força de vontade e da dedicação da profissional. Isso. E às vezes o que acontece é que elas não têm. Quando eu comecei, eu não tive nada de mão beijada. Então, eu não tinha a melhor maca, eu não tinha a melhor luminária, eu não tinha o melhor espaço, Começou não com tinha. o que tinha. Eu comecei com o que tinha, peguei muitas coisas emprestadas da minha mãe. Então, assim, era muita coisa improvisada e eu fiz dar certo. Hoje em dia, com esse projeto que eu tenho lá no espaço, a gente, mesmo entregando tudo do bom e do melhor, elas não, assim, não todas, né, mas não valoriza. Não valoriza e não tem aquela constância, aquela dedicação. E é um problema, né? Porque eu falo assim, o que diferencia uma pessoa de sucesso, para quem não tem sucesso, é isso, essa força, a dedicação. Faz o seu melhor todo dia, sabe? Independente se você é funcionário, se você é patrão, dá o seu melhor. Você não sabe se hoje a pessoa que você está atendendo é a sua patroa de amanhã. Sim. Ou se a pessoa que você atende hoje vai ser uma cliente sua amanhã. Então, a gente tem que entregar o nosso melhor a todo momento. A vida dá muitas voltas. Dá. E eu carregava muito isso comigo, assim, olha, desde muito nova, quando eu trabalhei de atendente, eu já pensava assim, eu nunca sei quem é essa pessoa hoje. E aí pode ser que daqui 10 anos eu vou encontrar com essa pessoa. E aí, com que cara eu vou poder olhar para essa pessoa? Né? Então, a gente tem que dar o melhor mesmo. Hoje, você dá uma oportunidade gigantesca para as meninas. Você dá ferramentas para elas fazerem um trabalho de excelência, coisa que você não tinha. Não. Então, quem sabe aproveitar isso vai crescer como profissional. E quanto mais você cresce, mais elas crescem também. Sim, com certeza. Eu falo que a gente tá ali, a gente é sempre uma equipe, né, para andar lado a lado. E a gente estava falando sobre esse assunto que você acabou de mencionar ainda essa semana, numa reunião que a gente fez. Eu falei o quão é bom a gente poder andar nos lugares de cabeça erguida e poder encontrar qualquer pessoa, claro, maravilhoso e continuar de cabeça erguida, entendeu? Você tratou bem, você fez o bem, fez o certo, foi honesta, né? E não com vergonha. E você sabe o que é legal? Você está falando isso sobre tratar as pessoas.
vocês trabalham com autoestima. E a autoestima vai muito além de ser bela, de estar bonita, né? A mulher, quando ela quer se arrumar, sempre tem coisas a mais. Por exemplo, tem mulher que larga do namorado e vai pintar o cabelo. Sim. Né? Então, a gente não está se arrumando só pro outro. A gente se arruma pra gente também. E às vezes, quando tem algo que não está bem dentro de mim, às vezes, não é sempre, viu, gente? É claro que a gente tem que ser vaidosa e se cuidar. Mas em muitos casos, muitas pessoas procuram arrumar algo externo para consertar algo interno. E vocês têm um trabalho de terapeuta ali, né? Sim. Porque eu já fui ali no estúdio e a gente deita, né? De uma forma tão confortável, tem um cobertor ali. Gente, é um sonho, vocês não têm noção. Chega a ter um cappuccino maravilhoso, é encantador. Então, assim, é toda uma experiência. E aí a gente deita, é como se a gente estivesse num espaço onde pudesse falar de coisas que talvez eu não falo para ninguém, porque a gente tem uma liberdade gostosa. Então, é sobre proporcionar uma experiência. Sim. E as suas meninas são muito bem treinadas para isso, né? É um diferencial do seu espaço também, de poder fazer isso. Então, assim, tá além, né? Por isso que é tão importante poder fazer o melhor, encontrar e a pessoa olhar, e talvez a pessoa não te conta, mas fala assim, nossa, aquele dia ela fez tão bem para mim. Talvez a pessoa nunca vai te contar, mas vocês fazem isso. Sim, às vezes até chega alguns feedbacks nesse sentido e, nossa, é muito gratificante pra gente. Porque eu sempre tento entregar o melhor, né? Vamos falar, o melhor. E às vezes a gente acha ainda que foi pouco. E quando a gente recebe esse tipo de feedback, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas que eu tava falando, que eu acabei me perdendo da questão que a gente fez, né? Que eu fiz o curso de extensão de cílios, né? E foi mais ou menos em 2019. E a gente começou, eu fui. E aí você tinha me perguntado também se eu sempre gostei, né? Essa parte é importante, quero saber, né, gente? Era uma pessoa que fala, eu quero trabalhar com beleza, amo ficar bonita, porque ela queria ser bancária só pra andar ali, ó, no salto, roupinha arrumada, toda emperectada. E aí, você tinha vontade de trabalhar com isso? Não, nunca foi falar, meu sonho trabalhar, não. Não era uma criança vaidosa que ficava lá se arrumando? Vaidosa eu sempre fui, Quando eu era criança, minha mãe brinca muito que eu não ia na padaria sem passar um batomzinho, um lápis no olho e andava cheio de anéisinhos no dedo, né? Mas quando eu fiz o meu primeiro curso na área dos cílios, pra mim foi um desastre. Eu não fui bem no meu curso, Sério? Eu cheguei em casa assim arrasada, chorando mesmo, juro. Mas isso foi na primeira aula? Isso foi na primeira aula do curso. O meu primeiro curso... Você chegou com vontade de desistir, falar, não vou mexer com isso. O meu primeiro curso que eu fiz, ele foi realizado em apenas um dia. Meu Deus, então foi muito frustrante. Foi muito frustrante. Tipo assim, peguei o dinheiro, rasguei e não vai dar certo. Exatamente. Então, quando eu fui para fazer esse curso, como eu estava na CLT, eu trabalhava de segunda a sexta, das 15 horas às 21, eu só tinha o domingo para poder fazer esse curso. Fez o curso no domingo. Fiz o curso no domingo, então eu lembro que foi das 8 da manhã às 10 horas da noite esse curso. Bem puxado. Né? E eu cheguei lá, assim, fui toda empolgada e não foi nada daquilo que eu imaginava. Eu tive muita dificuldade, não fiz o meu curso em Franca, fiz fora, saí de lá, peguei o ônibus chorando. Detalhe que a gente quase perdeu o ônibus também, a gente saiu correndo atrás do ônibus na hora que eu tava indo. E aí cheguei chorando durante uma semana. Era em Franca o curso? Foi em Ribeirão Preto. Em Ribeirão. Durante uma semana eu deixei as coisas do curso encostadas, eu não queria olhar pra ele, porque eu tava muito frustrada, que eu tinha ido muito mal. Passou o ânimo, acalmou. Eu falei, pera, gente, eu não tenho essa opção de não fazer dar certo, precisa dar certo. Aí eu falei, eu vou ter que pegar e fazer outro curso, e ver videoaula no YouTube, não sei, procurar conteúdos gratuitos, que hoje, graças a Deus, a gente tem muito isso, né? A gente tá na era da informação, graças a Deus. Exatamente, a gente tem muito isso, porque eu falei, eu preciso fazer pelo menos uma cliente no mês para eu pagar a parcela do curso. Que eu tinha dividido também, né, em 12 vezes. Tudo dividido. Gente? Em 12 vezes, eu falei, porque já não tinha. Se eu tivesse que tirar, na época, mais R$150 da parcela do curso, não ia ter. Eu falei, então eu preciso fazer pelo menos uma cliente no mês para poder pagar. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a procurar informações gratuitas e estudar e aperfeiçoar.
e pegando modelos e graças então, a eu ia Deus te perguntar, foi como é que foi a primeira pessoa que você foi colocar? Então, não foi uma pessoa que pagou, chamou uma modelo e falou, ó, Sim, preciso testar. essa é uma história engraçada. Então, conta pra gente, que a gente quer saber. Sim, eu comecei a pegar muitos modelos, né? Eu fiz o curso, comecei a pegar meus modelos. Eu lembro que eu chamei uma amiga minha e eu falei assim, ó, eu não sei quanto tempo a gente vai ficar, mas eu vou fazer esses cílios. E eu sei que a gente demorou umas 6 horas para eu conseguir fazer uns cílios. E eu tava com dificuldade, eu parava, ia de novo, mas fiz. E ficou legal, assim, ficou legal, né? Pra aquela época, eu achava que tava lindo, maravilhoso. E deu certo. Fui pegando modelos, fui chamando amigas, fui chamando primas. E fui fazer. Enquanto não tinha uma cliente pagante, falei, eu vou pegar modelos, porque eu vou me aperfeiçoando. Eu vou postando, né? Na época de rede social, né? Vou postando, movimentando a minha rede social. E assim eu fiz. E aí, quando apareceu a primeira cliente pagante, eu falei, não. Falei que eu não tinha horário. Olha só, que ousada. Porque eu fiquei com medo de atender. Eu achei que era pra falar que a agenda tava lotada, não tem horário. Gente, ó, é difícil agendar comigo, não. Era autossabotagem. Era autossabotagem. Quando apareceu a primeira cliente pra pagar, ó, mas peraí, então a gente vai parar aqui na autossabotagem. Gente, já a gente vai saber o que é que aconteceu e quando foi que ela criou coragem de cobrar. Porque estudou, tem que cobrar para poder pagar, né? Precisando de dinheiro. Então, já a gente volta, vamos para o intervalo. Até daqui a pouco. Muitas pessoas têm dúvida a respeito da aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente após a reforma de 2019. E hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos a respeito da aposentadoria dos trabalhadores na área da saúde. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Os trabalhadores da área da saúde possuem o direito de ter reconhecido o tempo de trabalho em condições especiais. Isso significa que o homem terá um acréscimo de 40% no seu tempo de contribuição e a mulher terá um acréscimo de 20% no seu tempo de contribuição. É preciso ficar atento quanto à documentação exigida, o chamado PPP. É um documento que exige uma análise mais detalhada. E para isso, tanto na realização do cálculo, quanto na análise da documentação, é preciso que você tenha um profissional habilitado, especializado para isso, para que ao final você consiga ter a melhor aposentadoria. Voltamos e agora vamos saber o desfecho dessa história da agenda lotada, que na verdade não tinha nenhum cliente, né? E aí, tava a senhorita lá se auto-sabotando com medo de agendar a primeira cliente de verdade. Sim. E aí, conta pra gente. Quando eu precisando de dinheiro, quando apareceu a primeira cliente querendo agendar, uma cliente pagante, eu simplesmente falei que não tinha horário. Olha só. Por medo, né? Eu tava ali me auto-sabotando, tava morrendo de medo de atender, medo da julgamento, enfim, falei não. Né? E aí passou. Aí só falou, não tem horário? Falei, não tem horário. Nem tentou passar uma data? Não. Daqui 2 semanas, 3, nada? Não, eu não queria atender. Simplesmente nunca mais Deus. Respondi à moça, coitada. Nunca Até mais. hoje, então, você que tá aí, que lembra que ela não te respondeu, não é porque ela era metida, não. É porque ela tinha medo. Então, talvez, pode procurar de novo, né? Porque agora você pode atender ela, né? Atendo, dou até um belo de um desconto, viu? Porque, coitado, nunca mais respondi. E aí passou, eu falei, gente, o que é isso? Tipo, como assim? Eu não posso, eu tô precisando de dinheiro, aparece a cliente pra eu atender e eu falo, não. Então... Aí foi quando eu continuei a divulgar. Eu lembro que eu atendia no início uma cliente no mês. E olha lá. E aí continuei, aí fui perdendo um pouco o medo. Mas até outra coisa engraçada, no início do meu atendimento, dos meus atendimentos, eu atendia com uma toalha de rosto
no colo, porque minha mão transpirava tanto. Ai, você E eu ficava enxugando, de tão nervosa que eu ficava. Hoje em dia, lá no espaço, a gente utiliza luva, né? Mas na época nem me passava pela cabeça essa questão de luva. E então, todo momento, eu tinha que ficar enxugando as mãos ali de tão nervosa que eu Olha só. ficava. E aí persisti, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num salão de beleza, né? E aí você já tinha saído da CLT? Não, fiquei Não. conciliando ainda durante 2 anos. E foi trabalhar no salão? Fui trabalhar no salão com Mas a aí CLT. com a CLT ainda. Morrendo de medo ainda. Sim, ainda tava ali conciliando os dois. Crise de ansiedade, assim, nível master, porque era tudo uma correria, nada podia dar errado no meu dia, porque se desse errado eu atrasava na minha CLT e aí gerava todo um transtorno. E atendendo o dia de domingo, eu lembro de um dia também que eu cheguei a atender em casa, ainda quando eu estava no apartamento, era 2 horas da manhã, eu estava fazendo atendimento com o César dormindo lá no apartamento. Nossa, 2 horas. 2 horas da manhã, porque a cliente só podia depois da faculdade, que ela trabalhava e fazia faculdade. Então era 10h30, 11 horas. E eu precisava atender. É o preço, né, gente? Às vezes a gente olha pra pessoa e fala assim, nossa, pra ela foi fácil. Às vezes ela cobra alguém e fala assim, nossa, é muito fácil pra você, porque a vida sempre foi simples, teve o César. Mas olha, foram noites sem dormir, né? Então precisou ali, ó. Eu fico pensando no cansaço, porque já tinha trabalhado durante o dia, feito um monte de coisas e ainda pegar a madrugada ali para poder trabalhar. Exatamente. Então eu chegava da CLT às 9 horas da noite, eu esperava a cliente chegar, eu chegava umas 11 horas da noite, e aí eu começava a fazer uma extensão de cílios, e que naquela época eu demorava muito tempo ainda para fazer. E aí era a extensão de cílios, design de sobrancelha, então a gente varava a madrugada ali. Para no outro dia eu ter que acordar, às vezes atender cliente de manhã, ir para CLT novamente, e toda a rotina ali novamente. Então foi por conta disso que eu tive muita crise de ansiedade, na época eu tive que entrar até com medicação. Nossa. Aí fui para esse salão de beleza, também conciliando, e aí lá que eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade, né? Porque tinha mais gente. E ali você já acreditava no seu trabalho também, já olhava, não, agora eu faço isso. Sim. Ou não, ainda ficava meio... Eu tinha medo, mas aí eu comecei a fazer conta. Tipo, eu tô trabalhando meio período, porque eu comecei a trabalhava de manhã e aos finais de semana. Comecei a fazer cálculo. Eu trabalhando meio período e finais de semana, eu tô tirando tanto, imagina eu trabalhando o dia todo. Comecei a fazer esse cálculo e vi que dava para eu tirar mais do que na CLT. E aí fiquei nesse salão de beleza por um período ali de uns 8 meses. Decidi sair da CLT e sair do salão. Tivemos um Foi um problema. ato de coragem, gente, tá vendo? Aí foi um ato de coragem ali na hora. Foi Deus na minha vida. Porque aconteceu uns problemas, eu tive que sair do salão de beleza. Bom, então, que tiveram esses problemas, porque senão ela estaria lá até hoje. Tem hora que acontecem uns perrengues, uns problemas aí, que é justamente para fazer a gente dar um próximo passo. E foi isso com você, né? Foi, eu acredito. Eu falo assim, que às vezes Deus nos tira o chão pra gente aprender a voar. Ai, né? que frase linda. Porque senão talvez eu estaria lá. Até hoje não estaria onde eu estou. E aí saí da CLT, tive que procurar às pressas um espaço para eu trabalhar. Uma sala, que aí foi onde eu aluguei minha primeira sala comercial, né? Que aí era somente eu. E comecei a trabalhar. E foi tudo assim, na mesma semana. Saí da CLT e fui trabalhar nessa sala alugada. E de lá pra cá, graças a Deus, a gente só vem crescendo. Que bom. E aí eu já contratei a minha primeira colaboradora. E fiquei acho que 2 anos lá. Que foi na estação. Na estação, primeiro. isso. Foi lá onde a gente se conheceu, né, Fabi? Foi lá onde a gente se conheceu. Foi na estação, fiquei lá, e aí a minha agenda já era lotada, não conseguia atender muitas pessoas. Já era uma dificuldade, porque você tinha que mandar mensagem, tinha que esperar alguém desistir para ela poder te encaixar. Pelo menos comigo era desse jeito. E aí nesse caso não era mais ali um medo, era porque graças a Deus realmente não tinha horário, era lotado. E foi aonde eu decidi contratar a primeira pessoa. E aí veio também novamente as dificuldades, o medo. Eu vou ensinar uma pessoa, ela vai aprender tudo e vai sair. Então, mais uma vez, crenças limitantes na minha cabeça, mas é aquela frase que eu falei, apesar do medo, eu tinha que tentar. Vai com medo e vai. Eu tinha que tentar. E aí foi quando eu já contratei a minha primeira colaboradora,
depois vieram mais uma. E aí a gente começou a crescer e estamos lá naquele espaço maravilhoso, que hoje é lá na Cidade Nova, né? Gente, é um encanto. É realmente um lugar lindo, maravilhoso, aconchegante. E Dani, aí como é que foi que surgiu essa questão de ensinar? Nasceu disso de preciso ensinar para alguém para poder me auxiliar? Ou você viu uma necessidade também de mais mulheres que, assim como você, queria crescer, né, na vida, fazer uma transição de carreira e você resolveu, de alguma forma, auxiliar nesse sonho delas? Foi no susto também. É. Foi no susto. Foi uma amiga minha, que foi a primeira que foi trabalhar comigo. Ela chegou pra mim, falou assim, Dani, eu tô querendo começar a fazer cílios. Você me ensina? Você me ensina? Aí eu falei, eu nunca ensinei ninguém. Ela, não, mas você sabe, você faz super bem. Naquela época eu já era bastante comunicativa nas redes sociais. Então, eu falei, olha, amiga, então tá, tento te ensinar, vou dar o meu melhor. Cobrei. Cobrei. Vou dar o meu melhor. E a gente sentou, estudou um valor lá. Falei, ó, então eu te cobro tanto. Ela, não, tudo bem. E aí foi aonde eu comecei. Aí dei o curso pra ela, ela foi, começou a trabalhar comigo. E aí depois eu vi que era uma área que tinha muita gente querendo, né? E aí foi... crescimento, né? Crescimento. Tava em ascensão. E aí eu comecei a ministrar os cursos. Curso iniciante, curso avançado. Então hoje lá eu dou desde o curso iniciante até o curso avançado, o aperfeiçoamento. Dou mentorias também na parte de liderança, equipe, gestão de pessoas, que também é algo que a gente vem, que eu particularmente comigo mesmo, eu venho desenvolvendo. Porque, igual eu falei, foi tudo muito... As coisas aconteceram muito no susto, no repente. Né? E eu falo Mas isso aí dá força. Sim. Né? Porque faz a gente dar um salto de crescimento gigantesco. E que legal que você resolveu compartilhar. Porque também o conhecimento, se a gente guarda tudo pra gente, não tem sentido, né? Gera ansiedade também. Pega conhecimento. Quando a gente compartilha, ele multiplica na nossa vida. Sim. E assim, eu acho muito bacana, porque eu vejo que você ensina hoje muitas pessoas. Então, tem muitas mulheres que querem viver essa transição de carreira e tem você ali para poder auxiliar. E legal também você ensinar essa questão de gestão, porque não é só aprender a fazer, né? É mais do que isso. Você tem que aprender a como lidar com o negócio, como movimentar ele. Dani, maravilhoso. Gente, o Instagram dela vai ficar aqui na tela. Para quem quiser saber mais sobre as suas mentorias, tem vagas para as mentorias? Sim, a gente está com inscrição aberta agora para a turma de maio. Então, depois é só entrar em contato, a gente passa todas as informações referente a cursos, procedimento, tem tudo lá no Instagram também. Gente, o espaço dela, como eu já comentei, é maravilhoso. Tem uma sala para coworking, Coworking, né? Isso. Que a gente aluga também, a gente dá oportunidade para profissionais que estão iniciando na área e que às vezes não tem, né, um valor para investir em mobília, maca. Então a gente tem tudo lá, a gente aluga também por hora, por dia, além das vagas para a equipe também. Caso queira entrar para a nossa equipe, também pode entrar em contato com a gente. Gente, olha que lindo. Ela começou do zero absoluto, com a força e com a coragem ali, dando o melhor dela. E hoje ela pega tudo que ela sabe, todo conhecimento, toda a experiência de vida, empacota, entrega para quem quer aprender e ainda oferece um espaço para quem quiser trabalhar na área. Dani, maravilhosa a sua história. Obrigada. Estou muito feliz com a sua presença, muito obrigada de verdade por compartilhar com a gente sua trajetória. Não foi fácil, mas hoje você é um grande sucesso, né? Você é uma pessoa de destaque nessa área aqui na nossa cidade e eu tenho assim um orgulho enorme de você. Quero te agradecer pela presença, viu? Muito obrigada. Gabi, eu que agradeço a oportunidade de estar passando, né, tudo isso para o pessoal e incentivando outras pessoas também, né, na área. Muito obrigada. Por nada, fiquei muito feliz mesmo. Gente, é isso. Até o próximo Senta que lá vem história.
Conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja. Quantos ultrassons uma gestante tem que fazer num pré-natal de qualidade? Você já se perguntou sobre quantos exames? Não são muitos. Eu sou o Nilo Paim, médico ginecologista obstetra, atuo na área de medicina fetal e posso te falar que podemos fazer um excelente pré-natal de baixo risco com 4 exames. Um exame para avaliar o embrião e datar muito bem aquela gravidez com 8, 9 semanas. O exame da translucência nucal com 13 a 14 semanas, primeira avaliação da morfologia, avaliação se o risco para trissomias, síndrome de Down, se esse risco aumenta ou diminui após o exame, o morfológico do segundo trimestre entre 20 e 24 semanas e mais 1 ou 2 exames obstétricos no terceiro trimestre da gestação para seguir o crescimento do bebê. E pronto, temos um excelente pré-natal na parte de ultrassonografia.